Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, se é véspera de confronto do Santos, é dia de pré-jogo aqui no canal Filho de Peixe. E eu tô chegando aqui na tarde desse sábado para você ficar por dentro de todas as informações de Santos e Bahia, Bahia e Santos que se enfrentam pela segunda rodada do retorno, no papel a 21ª rodada. O Santos tem 20 jogos porque não enfrentou o Palmeiras, tem um jogo atrasado. Rodada importante porque o Santos vem de um 6-0 e o Bahia está no topo da tabela. Jogo duro, jogo difícil e que, a depender de uma combinação de resultados, o Santos pode ou ficar na beiradinha da primeira página da tabela ou até mesmo voltar para a zona de rebaixamento. E a partir de agora eu vou te contar sobre prováveis escalações, vou te dar a lista dos fechão e mostrar o que o Santos pode fazer e com o que o Santos precisa se preocupar nesse jogo contra o Bahia. Peço o seu like, a sua inscrição, peço para que hype o vídeo, compartilhe com os amigos e comente também. Todos estes mecanismos ajudam no engajamento do nosso canal para que nós possamos continuar crescendo cada vez mais. Eu já vou dar um spoiler, mas nos próximos dias vocês terão 2 conteúdos especiais sobre Vojvoda, com participação especial de jornalistas que cobrem o futebol cearense, com a participação de uma influenciadora do Fortaleza, que tem um canal gigante e que gravaram conteúdos maravilhosos aqui para nós, falando do Vojvoda. Então, para a gente já entrar no clima e projetar o que esperar do nosso novo técnico, você tem que ficar ligado aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, se inscreva e ative o sininho, porque com o sininho ativado você recebe notificação sempre que houver um vídeo novo ou live. Amanhã, quando acabar a partida, você é o meu convidado especial para a nossa live pós-jogo. Vamos debater essa partida do Santos. Combinado, galera? Bom, vamos lá. O Santos abre a rodada na 15ª colocação. Atrás do Santos está o Vasco e logo depois vem as equipes da zona do rebaixamento. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O Santos, que tem 21 pontos, pode, inclusive, chegar na 11ª colocação. O Santos, se ganhar, vai para 7 vitórias, 24 pontos. E aí, para que o Santos se torne o 11º colocado, o Santos tem que torcer para os seguintes times perderem. O Atlético Mineiro perder do São Paulo no Morumbi, o Internacional perder do Cruzeiro no Mineirão, o Grêmio não ganhar do Ceará na Arena do Grêmio e o Corinthians não ganhar do Vasco em São Januário. Esse jogo de São Januário seria bom que houvesse um empate, tá bom? Então, se o Santos ganhar e esses times todos que eu citei não vencerem, o Santos pode chegar na 11ª colocação. Agora, se o Santos perder o seu jogo e o Vitória bater o Flamengo no Maracanã e também o Juventude vencer o seu jogo contra o Botafogo, o Santos volta para a zona do rebaixamento. Mas se o Santos empatar com o Bahia, mesmo que o Vitória vença o Flamengo, no Maracanã, o Santos não termina a rodada na zona do rebaixamento. Por quê? Se o Vitória ganhar e o Santos empatar, as duas equipes ficarão com 22 pontos. Só que o Santos já tem 6 vitórias e o Vitória tem apenas 3. Portanto, no critério de desempates, que seria o número de vitórias, o Santos ficaria à frente do clube baiano. E já que falei do clube baiano, o Bahia é uma equipe que vem embalado, está na 4ª colocação, não perde há 7 jogos, somando o retrospecto de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e do Brasileirão. Por outro lado, o Santos vem de um 6-0 que resultou na demissão do Kleber Xavier. O Vojvoda já está contratado, já está anunciado, mas ele não treinará o Santos neste domingo. A expectativa é que ele estreie contra o Fluminense e quem fica à frente do Peixe neste jogo de amanhã é o Matheus Bach, o filho do Tite, que agora integra a comissão técnica permanente do Santos como auxiliar. Beleza? E uma última informação, antes de começar a falar de relacionados, escalação e tática. O Bahia está invicto como mandante, 9 partidas jogando como mandante, são 6 vitórias e 3 empates. O Santos é o 8º melhor visitante, com 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Mas, em contrapartida, o Santos, que precisa desesperadamente dessa vitória, é o visitante, o segundo visitante
que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Beleza? E por fim, eu disse que a informação anterior era a última, eu me esqueci, era a penúltima. Agora sim, a última. Só para vocês terem um spoiler do que o Santos pode fazer para ganhar do Bahia. O Bahia sofreu 10 dos últimos 14 jogos, dos últimos 14 gols, 10 dos últimos 14 gols sofridos pelo time do Rogério Ceni saíram a partir de bolas alçadas na área, o famoso cruzamento. Ok? Então o Santos, tendo a jogada aérea como uma força, pode, se o Santos optar por esse caminho, pode fazer gol no Bahia. Dito isso, eu vou começar com a lista de relacionados do Santos, porque nós temos novidade. O atacante Guilherme, que foi perseguido, ameaçado e na última invasão das torcidas organizadas do Santos no CT, não viaja para o jogo contra o Bahia. Ele está emocionalmente abalado e pediu para ser negociado, não deve mais vestir a camisa do Santos. É um triste desfecho, porque por mais que o Guilherme possa ter todos os defeitos do mundo, eu não posso compactuar com ameaça de violência, com xingamento, com opressão no ambiente de trabalho. O Guilherme pode perder gol, pode não ser o atacante dos sonhos, mas ele é um jogador de grupo, e se não fossem os seus gols, e olha que aqui está alguém que é crítico do Guilherme, mas eu não posso compactuar com violência. Se a gente tirar os gols do Guilherme da equação, o Santos poderia ter permanecido na Série B, poderia ter sido eliminado ou até mesmo rebaixado no Campeonato Paulista, e as 3 vitórias que o Santos tem fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, teve gol do Guilherme. Contra o Cruzeiro, contra o Vitória e também contra o Fortaleza. Tire 9 pontos do Santos e veja onde o Santos estaria. Então o Guilherme não joga. Quem também não está relacionado é o zagueiro Gil, que negocia uma rescisão de contrato e não deve mais vestir a camisa do Santos e deve se aposentar. Então, quais são os relacionados do Santos? Vocês sabem também, não haverá Neymar, suspenso com o 3º cartão amarelo que ele tomou contra o Vasco. A lista de relacionados tem os seguintes atletas: os goleiros Diógenes e Brazão, os laterais Sherman, Igor Vinícius, Mike, Escobar e Souza, 5 laterais, vai vendo só. 3 zagueiros, Luan Pérez, Luizão e João Ananias, das categorias de base, 5 volantes, 5 laterais e 3 zagueiros. Olha o desequilíbrio na formação de elenco do Santos. Os volantes, Bom Tempo, Schmidt, Rincon e Zé Rafael. Os meias, Ian, Roulaser e o fantástico Tassiano. E os atacantes, Barreal, Cabalheiro, David Washington, Luca Meireles, Robinho Júnior e Tiquinho Soares. Beleza? Dito isso, bora de campinho, bora de análise tática para vocês que estão acompanhando este vídeo aqui no canal Filho de Peixe. Peço o seu like se você estiver gostando desse vídeo e a sua inscrição também, se você for novo por aqui. Sai daqui o banner e vamos lá. A provável escalação do Santos é a seguinte, segundo Lucas Barros no Diário do Peixe. Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Souza. Rincon, primeira novidade. Bom Tempo, Roulaser, segunda novidade. Barreal pela esquerda, Cabalheiro pela direita, terceira novidade. Tiquinho Soares no comando do ataque. O Bahia, por sua vez, pode ir a campo, e eu vou explicar o porquê da palavra pode dentro de segundos. Ronaldo no gol, Santiago Arias na lateral direita, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba na lateral esquerda, Acevedo, que substitui o lesionado Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas no meio de campo, Ademir Fumacinha, Kaique na ponta esquerda e William José no comando de ataque. André, por que você falou que o Bahia pode e não deve ir a campo com essa escalação? Por que o pode e não o verbo dever? Porque na quarta-feira, dia 28 de agosto, o Bahia joga a primeira partida das quartas de final contra o Fluminense, salvo engano, na Copa do Brasil. Então o Rogério Ceni, lembrando que o Bahia já jogou no meio de semana enquanto o Santos descansava, o Bahia jogou pela Copa do Nordeste, por conta dessa maratona de jogos de agosto, o Rogério Ceni pode fazer trocas nesse time. Mas este é um possível elenco do Tricolor de Aço que vai a campo, que pode ir a campo neste domingo contra o Santos. Ok? E aí, gente, a gente precisa dizer algumas coisas. O que o Santos precisa, o que o Santos pode fazer, melhor dizendo, para esse jogo contra o Bahia? O Bahia do Rogério Ceni costuma marcar dessa forma aqui, ó. Vamos pegar a bola aqui como se o Santos estivesse saindo aqui, batendo um tiro de meta com o Brazão. O centroavante dá um passinho para trás e costuma marcar o primeiro volante.
porque aí você acaba equiparando a velocidade. O centroavante nem sempre é veloz, o volantão às vezes também não é tão veloz, então o centroavante dá um passinho para trás. Os pontas, que são mais velozes, para poder pressionar o time adversário, os pontas sobem. E aí o que acontece? Se a bola sair desse lado aqui, o Jean Lucas sobe, e aí o time do Bahia faz esse balanço aqui, ó. Encaixa 1 para 1. A bola saindo aqui pelo Mike. E deixa o lateral esquerdo livre lá, porque você teria que fazer essa virada de jogo, e com isso o Bahia tenta fazer esses encaixes individuais para sobrar um jogador aqui. Veja que o Santos tem 4 jogadores no campo de ataque aqui, ó. Barreal, Roleiser, Cabaleiro e Tiquinho, e o Bahia fica com a linha de 4 mais um volante. Você ainda pode deixar um zagueiro na sobra. A bola saiu do outro lado, então o Brazão toca para o Luan, que vai tocar para o Souza. O Everton Ribeiro pega o Souza, o William José acompanha o Rincon, e aí o Jean Lucas fecha no bom tempo. O Roleiser vai vir aqui ajudar, o Azevedo vai colar nele, e aí você deixa o Mike pelo lado direito livre. O que o Santos pode tentar fazer com isso? O Santos pode explorar a falta de velocidade do veterano, porém craque, Everton Ribeiro. É o lado do Bahia com menos vitalidade, justamente pela avançada idade do Everton Ribeiro, que para mim é um craque. Então o Santos pode sair jogando principalmente pelo lado esquerdo do campo, de modo que talvez o Rincon abaixe para ajudar, para tentar promover esses desencaixes de marcação, para que essa bola chegue no Souza. O Everton Ribeiro correndo atrás do Souza, o garoto santista tem tudo para levar vantagem. Essa é uma boa alternativa do Santos. Tentar induzir a saída pelo lado esquerdo para obrigar o Everton Ribeiro a correr para trás. Primeiro porque aqui você tira um dos principais jogadores do time do gol. Leva ele para longe do gol. E segundo porque pode ser que ele abandone a jogada. E isso começa a forçar o lateral que sobe essa linha, o volante sobe para pegar o Souza e vai largar o Roleiser aqui nas costas. Então é um caminho interessante que o Santos pode fazer. Até por isso, talvez seja o caso do Matheus Bach pensar quem joga do lado esquerdo. Porque você tem o Cabaleiro, que é muito mais forte e mais veloz do que o Barreal. E já que o Barreal quebrou um galho pela direita, será que nesse caso ele não pode fazer o mesmo? Mais um jogo e deixar aqui o Cabaleiro com o Souza explorando esse lado direito do Bahia? É uma possibilidade, mas eu acho que o Barreal vai jogar pela esquerda e o Cabaleiro vai jogar pela direita. E aí o Santos pode explorar o Barreal, que é um jogador versátil, pode vir jogar por dentro para que ele jogue perto do Roleiser, para que o Roleiser tenha um parceiro de armação. E como eu disse, o Bahia sofreu 10 dos últimos 14 jogos a partir de bolas alçadas na área. Se o Souza chegar nesse terço final com condições, por que não? Tiquinho Soares é grande, pode levar vantagem no jogo aéreo. O Cabaleiro é um jogador de mais de 1,80 m. No segundo pau, subindo nas costas do volante aqui, atacando a bola de frente, pode ser uma alternativa também. Então o Santos, o caminho do gol do Santos pode passar por esse tipo de movimentação. Agora, quando o Santos não tiver a bola, com o que o Santos precisa prestar atenção? Deixa eu montar o Bahia aqui de novo. E vamos lá. Vou montar aqui o Bahia, beleza. Acho que assim tá legal. O primeiro volante vem para cá. Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Rincon vem para cá. E o Ademir vem para cá. O Bahia, gente, sai jogando numa espécie de 3-2-5. E quase sempre o lateral que fica mais preso é o do lado direito. Portanto, o Bahia, quando estiver saindo jogando, deve ter aqui o Arias mais preso, o David Duarte aqui na sobra e o Ramos Mingo, que é um lateral construtor, aqui, um zagueiro, construtor, pelo lado esquerdo. Olho nesse rapaz porque as jogadas passam bastante pelo pé dele. O Juba, ele alterna. Ora ele vem por dentro para fazer esse 2 junto com o primeiro volante. E aí o Kaique, né? No primeiro turno era o Eric Pulga. O Kaique dá essa amplitude, ele pisa na linha, ele alarga o campo e o Jean Lucas ataca aqui esse espaço como meia esquerda. E aí o Bahia forma essa linha de 5 no ataque aqui, ó. Kaique, Jean Lucas, William José, o Everton Ribeiro, que é um jogador de armação, que flutua bastante, e o Ademir, que também joga bastante aberto. Só que, às vezes, o Jean Lucas baixa, o Kaique vem por dentro,
e o Juba faz essa ultrapassagem, mas o 3-2-5 se preserva. E aí o Santos vai precisar de atenção, porque na última linha o Santos defende com 4 e o Bahia chega com 5. Então, 5 é maior que 4. Não pode sobrar um jogador. Então o Rincon precisa acompanhar o Everton Ribeiro, o Bom Tempo tem que colar no Jean Lucas, o Cabaleiro vai ter que acompanhar o Juba, que é um excelente lateral, o Mike não pode dar trégua para o Kaique, e aí você vê que o Santos pode ter o centroavante para 2 zagueiros. O William José é um jogador de mais parede, ele é um jogador mais parado, mais fixo. Os jogadores do Bahia vão buscar o William José para segurar essa bola, mas à medida em que essa bola chega no William José e ele sai na referência, tem que ficar ligado no facão do Ademir, nos facões do Kaique, porque você tem um pifador, como é o Everton Ribeiro, que é um excepcional jogador, é o maestro do Bahia. Então, o jogo do Santos passa por isso também. Até por conta disso, eu não sei se eu gosto 100% dessa escalação do Matheus Bach, porque talvez o Santos precisasse de mais gente no meio de campo. Vai sair no contra-ataque, você poderia apostar em mais velocidade. Você poderia fazer, mas isso aí já seria demais, né? Para o filho do Tite. Jogar sem um centroavante, apesar do Bahia sofrer pela bola por cima, tirar o Tiquinho, fazer um ataque com Barreal e Cabaleiro e botar mais um jogador no meio de campo, o próprio Zé Rafael. Aí você faz um tripé de meio de campo, ó, um losango no meio de campo, olha que coisa linda. Rincon, Bom Tempo, Zé Rafael, Rollaser, flutuando. O Barreal ajuda aqui pelo lado esquerdo, o Cabaleiro ajuda pelo lado direito. Olha que ideia tática bacana. O Rollaser fica aqui preservado de marcação para ser o armador. O Santos recupera a bola, vai sair no contra-ataque, troca passe, acha o Rollaser. Barreal, você é veloz, ataca o espaço. Cabaleiro, você é veloz, ataca o espaço. Bom Tempo, você faz infiltração, você pode ser esse elemento surpresa. Veja como o Santos, na minha opinião, poderia fazer algo muito maior, muito melhor, desculpe, do que provavelmente vai fazer com esses jogadores à disposição. Jogo duro, jogo difícil, o Bahia não perdeu ainda como mandante e o Santos vai mal das pernas e acabou de tomar um 6-0. O Santos precisa tirar força, sabe-se lá da onde, para somar pontos. Lembrando, se o Santos vencer, numa combinação de resultados pode se transformar no 11º do Campeonato Brasileiro. Seria fantástico entregar o trabalho para o Vojvoda numa situação melhor. Para isso vai ter que ganhar. Vamos ver o que o Matheus Bach prepara e o que o Rogério Ceni prepara do lado de lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te convido para voltar amanhã para a nossa live pós-jogo. Acabou a partida, corre para o nosso canal para a gente analisar mais um confronto do Santos. Ótimo sábado, se cuidem e fiquem com Deus. Um abraço e até mais.